Salmo 89. E como de costume, eu vou pedir que você mantenha o texto aberto, porque eu vou trazer umas palavras antes. Salmo 89. Um irmão de nossa igreja compartilhava comigo recentemente, muito honestamente, da sua dificuldade em conduzir a sua família, em particular os seus filhos, em alguma música. E ele me disse a razão. Ele cresceu em uma família na qual a música não estava presente. E menos ainda a música para louvar a Deus. Dias atrás, o pastor Rubens e sua esposa Luciana, que este ano estão coordenando o nosso ministério infantil, eles me diziam: pastor Justo, nós precisamos pensar no ensaio das crianças para que elas cantem nos cultos. Eu perguntei: mas por que vocês estão preocupados com isso? E eles disseram que alguns pais têm nos procurado, reconhecendo a dificuldade de ensinar os cânticos e hinos aos seus filhos. Porque não cresceram em famílias cristãs. E claro, é compreensível isso. Ninguém dá o que não tem. E ninguém tem se não receber. E isso lembra a gente, na manhã de hoje, o privilégio de uma fé que canta para louvar. E o maior testemunho antigo de uma fé cantante que louva é o livro dos Salmos, que foram compostos com o objetivo de serem cantados, inclusive com acompanhamento musical. São 150 salmos, o maior livro da Bíblia. Alguns pregadores, escritores, tentaram comentar este livro, que é imenso, e tiveram um grande trabalho. Por exemplo, Charles Spurgeon escreveu uma obra grande chamada O Tesouro de Davi, comentando os salmos. Para que escrevesse esse livro, ele levou 20 anos. 20 anos. E alguns livros têm sido escritos, livros grandes, apenas sobre um salmo. O salmo mais conhecido é o 23. É o coração de Davi, que foi pastor, músico e rei. E há quem diga que Salmos é o livro mais conhecido e usado da literatura mundial em todos os tempos. Porque eles cobrem uma gama completa das emoções, das experiências humanas. Salmo é um livro do coração. Salmos é um livro que trata da vida. Muitos salmos foram escritos em época de crise. Essa série que eu prego ao terceiro domingo, eu dei o título de O Coração do Levita. A nação de Israel, como nós vimos semana passada, começa com um cântico. Eles atravessam o Mar Vermelho e ali agora uma nação que começa uma caminhada, uma trajetória. Se tem a primeira referência ao cântico de louvor a Deus por parte do seu povo, que foi o cântico de Moisés. Logo depois de atravessar o Mar Vermelho.
Israel começa com cântico. Salmos são também chamados saltérios, tem 5 livros. Estou pregando aqui ao terceiro domingo no terceiro livro dos Salmos, que são os Salmos 73 a 89, que são os livros, que são salmos compostos pelos levitas. O saltério era um livro de orações cantadas. Davi era músico. Era músico. E se há um nome que nos faz pensar na música dos tempos bíblicos, esse nome é Davi. Um homem notável que viveu há cerca de 3.000 anos atrás. O livro de Samuel diz que Davi tocava o quinor, a harpa, com a sua mão. Davi tocava diante do rei Saul, quando ele era atormentado. Saul atormentado, chamaram um jovem, Davi, filho de Jessé, para ali, diante do rei Saul, tocar a harpa. E os pensamentos que assombravam aquela mente enferma de Saul desapareciam e ele ficava mais calmo. O livro de Samuel diz assim: sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus via sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se sentia melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Eu dei a esse terceiro livro dos Salmos o título de Coração do Levita. E há uma relação muito forte, muito próxima entre Davi e os levitas. Não sei se você se lembra, mas Davi tentou trazer a arca para Jerusalém 2 vezes. A primeira foi muito mal sucedida, porque ele quis trazer a arca à moda dos filisteus, num carro de boi. Foi um desastre. Foi frustrante. E a arca foi parar na casa de um homem chamado Obed-edom. Ficou ali. Creio eu, era um levita, nascido em Gat-Rimon. E quando a arca esteve na casa de Obed-edom, diz o texto bíblico que a casa dele foi grandemente abençoada. E Davi percebeu aquilo. Na casa daquele levita, a arca lá o abençoou. E é bem provável que esse Obed-edom seja aquele homem cujos descendentes foram designados como levitas no serviço do templo. E foi Davi quem organizou os levitas para o templo. 1 Crônicas diz: disse Davi aos chefes dos levitas que constituíssem a seus irmãos, os cantores, para que, com instrumentos músicos, com alaúdes, harpas e símbolos, se fizessem ouvir e levantassem a sua voz com alegria. E você tem aqui 3 coisas interessantes. Davi, que é músico, organizando os levitas para a música do serviço no tabernáculo e depois no templo, e os instrumentos de Davi, porque Crônicas diz que havia os instrumentos de Davi, que eram 3, que eram harpas. A harpa é um instrumento de corda, tocado com o dedo ou com uma palheta. Também o segundo instrumento de Davi é o alaúde, que também é um instrumento de corda, mas tem uma caixa de ressonância, mais ou menos como o violão. E você tem os símbolos, que são como pratos para oferecer ritmo. Instrumentos de Davi: harpas, alaúdes e símbolos. O corpo humano tem um coração. Aliás, todo corpo
de um organismo mamífero, um organismo sofisticado, complexo, tem um coração. E o coração de Israel era o templo. Era o templo. E o levita está no coração de Israel. Havia um sentimento de Davi para com a casa de Deus. Ele diz assim lá no Salmo 27, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Isso era o sentimento de Davi para com o templo. Os levitas também tinham esse sentimento. Salmo 84, que a gente já viu aqui, ele diz, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, e eu os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. O levita está falando dele mesmo. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Então o levita, gente, ele quer estar na casa de Deus, louvando a Deus. Mas não era só o levita, o crente israelita do Antigo Testamento também, quando ele vem e vai para a casa do Senhor nas suas peregrinações, nos chamados salmos de romagem, ou salmos de degraus, ou salmos das subidas para Jerusalém, eles cantavam esta alegria deles em ir para a casa do Senhor. Eles dizem num dos salmos de romagem, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, parar aos nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém, Jerusalém que estás compactada como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Ali no Cântico das Subidas, ele diz assim, bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor, nas horas da noite, erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Sabe, irmãos, nós temos uma fé que canta. Eu queria trazer umas palavrinhas antes da gente ir ao texto. Você, pai, que está aqui, desenvolva uma formação musical nos seus filhos. Se puder, faça isso. Hoje estamos com uma geração ansiosa. Cada vez mais se multiplicam chamados diagnósticos de TDA, de TDAH. E música bem dirigida pode ajudar muito uma criança. Os estudos mostram a importância da musicalização na infância, de aprender algum instrumento. Porque a música, ela, além dos benefícios que teremos para louvar o Senhor, vou falar isso ao final, mas ela ajuda a organizar o sistema nervoso, ela ajuda a nosso sistema nervoso a fazer as sinapses, que são as comunicações que nos dão clareza, discernimento, que operam contra a ansiedade, que trabalham contra os abatimentos, as depressões. E mais, a música, há estudos que dizem que ela tem efeito direto na inteligência, nos testes de QI. Crianças que desde cedo são musicalizadas, elas tendem a desenvolver aptidões intelectuais muito boas.
O que dizer de uma música que uma criança aprende na infância? Jesus cantou no final da Santa Ceia um canto que ele aprendeu desde cedo. Paulo e Silas cantaram lá, presos em Filipos, à meia-noite, com os pés no tronco, presos no cárcere interior. Eles cantaram uma música que, muito provavelmente, como judeus, aprenderam desde cedo, quando eram meninos. Então, pai, ensine música ao seu filho. Se puder, invista nisso. Queria dizer uma coisinha para a nossa igreja que e há muitos jovens que estão aqui. Valorize música clássica, se puder. Você pode vir esse microfone, pode vir aqui esse piano, faz favor. Não combinei nada com o Valdir. É tudo aqui como se vira nos 30. Senta lá. Sabe, a música clássica, ela tem uma coisa importante. Ela organiza os 3 elementos mais fundamentais da música de uma forma muito inteligente. Melodia. Valdir, toca a melodia de parabéns para você. Só a melodia. Isso é melodia. Tem uma linha melódica. É assim que a gente canta. Valdir, agora toque parabéns para você com harmonias. O seu cérebro precisou alargar, precisou ampliar. Isso é harmonia. Você tem notas e elas se combinam. Valdir, agora toque parabéns para você fazendo ritmo com dinâmica. Faz qualquer um. Do seu jeito. Isso é música. Obrigado, Valdir. Eu sabia que você ia dar conta. Tinha certeza. É isso. Se você pega a música clássica, ela une esses 3 elementos e enriquece. A nossa música contemporânea hoje, ela tem 2 características. Ela é comercial, eu não vou falar muito sobre isso, porque há pouca necessidade. Ela é comercial, então ela é aquilo que vende, ok? Mas ela tem uma outra característica, ela privilegia o ritmo. E aí, muitas vezes, fica a linha melódica empobrecida e a harmonia absolutamente empobrecida. Porque ela privilegia 2 instrumentos, 2 recursos técnicos da música, chamados de síncopes e contratempos. Síncope tem a ver com a batida do nosso coração. Ok? Pum, pum, pum. Então, vamos fazer assim. Eu vou fazer pá, vocês fazem pum. Pode ser? Pum. Igual pá, 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 pá. Ok. Você já entendeu? Se você ficar ouvindo essa música o tempo todo, seu filho, você já sabe o que vai acontecer. Ele vai ficar ligado em 440 volts. Entendeu bem? Porque ela privilegia essa assintonia entre... E eu nem acelerei muito, porque senão alguns iam sair daqui, pulando, né? E as crianças iam acordar, começar a chorar e ficar aceleradas. Porque
elas produzem tensão. Elas tensionam. Eu queria dizer que isso não é da minha opinião, que toda música que contenha síncopes e contratempos são ruins. Pois há nas músicas também momentos de tensionar. Mozart ensinou isso. Beethoven demonstraram muito bem isso. Quando aquele compositor moderno russo chamado Shostakovich, né, Dmitri Shostakovich, ele vai descrever a entrada, a invasão dos exércitos alemães nazistas em Leningrado, que é atual São Petersburgo. É óbvio que ele usa isso que acabamos de ver aqui, porque ele precisa mostrar para a gente que aquilo é um momento tenso. Mas é preciso usar isso com discernimento. Ou seja, esse não deveria ser o nosso único cardápio musical, músicas assim. Talvez se você estiver fazendo dieta e estiver precisando perder peso, quem sabe uma música assim possa te ajudar. Mas você vai sair dali meio acelerado. Então não faça uso só disso do seu cardápio. Queria dizer, ouça boa música cristã. A música boa e a música ruim. E uma pergunta crucial é: por que gastar mais tempo com as ruins? Pense nisso. E queria dizer aos jovens aqui, vocês conhecem a cultura evangélica muito bem, não valorize apenas o worship, que é essa música que se canta nas igrejas hoje, que fica repetindo aquela mesma coisa, e sentimentos vagos e muita ênfase nos nossos sentimentos, pouca ênfase na objetividade da linguagem, na beleza da linguagem, na poesia, geralmente toda sincopada, toda cheia de contratempos. Não valorize apenas o worship. Vez por outra surge um worship bom, eu preciso dizer com alguma sinceridade. Mas valorize cultos em que há preparo para a música. Valorize culto em que há supervisão pastoral da música. Há igrejas em que jovens, meninos de 12, 13 anos, pastoreiam mais a igreja do que os pastores, porque eles conduzem momentos musicais. Os meninos de 13, 14, 15 anos, de 40, 50 minutos. Os pastores falam 10, 15, 20 no máximo. Essas igrejas estão sendo pastoreadas por rapazes e moças, porque é assim que eles estão sendo ensinados. Filhos, vá além. O filho precisa ir além de só uma florzinha de Jesus. Ele precisa ir além de 3 palavrinhas só. Precisa crescer. E o crente aprende pela música, irmãos. Muito. Lutero usou a música muito eficientemente para divulgar a reforma. E a música, ela tem um poder de permanecer extraordinário. O livro de 1 Samuel tem uma coisa interessante. Davi foi lutar com Golias, a história que todos conhecem. Davi matou Golias, pegou a espada de Golias e cortou a cabeça de Golias. Ele apanha a cabeça de Golias e entra na cidade. Quando ele entra na cidade, vem as mulheres dançando com pandeiros e tamborins, tocando. E elas cantam uma música. A música é assim: Saul matou os seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Essa musiquinha foi cantada pela primeira vez, eu não sei como é que era a música, sei só a letra, o verso.
Saul matou os seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Davi era um rapaz, jovem, solteiro. Aí em 1 Samuel 21, quando Davi já é um homem adulto, guerreiro, casado, fugindo da ira de Saul, ele vai à terra de Golias, a terra dos filisteus, dos inimigos filisteus. O rei ali chamava-se Aquis, rei de Gate. E os servos de Aquis, rei de Gate, disseram: olha, esse aí é aquele a quem elas cantaram lá atrás nas danças. Saul matou os seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Então, não está mais em Israel, mas na terra dos inimigos filisteus. E esse é o episódio em que Davi se finge de doido, fica babando, né? Porque ele ficou com medo dos filisteus. Ele já era um homem adulto e guerreiro. Agora, Saul já é um rei que está chegando na fase final, véspera de sua morte. Os filisteus estão em guerra com os exércitos de Saul, um pouco antes da morte de Saul. 30 anos, mais ou menos, são passados desde que Davi matou Golias. 30 anos. Davi volta à terra dos filisteus para lutar com os filisteus contra Saul. Adivinha o que os príncipes dos filisteus disseram 30 anos depois? Não confia nele, não. Ele é israelita. Ele é a quem aquela que se cantava. O quê? Saul matou os seus milhares, porém Davi, seus 10 milhares. Queria dizer uma coisa para você. Música permanece. Aliás, todo mundo sabe disso. Você ouve uma música de manhã, na hora que você acorda, está arriscado aquele negócio ficar na sua mente o dia inteiro, até na hora de você dormir. Eu não há necessidade da gente explicar os porquês, mas a música permanece. Mas eu queria dizer, em último lugar, use a música para um louvor cristocêntrico. Você pode ler comigo o Salmo 89, de 1 a 4, juntos. Salmo 89, de 1 a 4. Esse é o último salmo do livro 3 que estou pregando. Obviamente não vou concluí-lo hoje. Salmo 89, de 1 a 4, juntos. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre. A tua fidelidade tu afirmarás nos céus, dizendo: fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo, para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Um dia Deus disse a Davi que a casa dele reinaria sobre o povo de Deus para sempre. Nunca faltaria rei da casa de Davi sobre o povo de Deus. E os levitas, como já vimos, eles tinham um vínculo muito estreito com Davi. Os levitas parece que colocam nos salmos o coração de Davi. E Deus não cancela a sua promessa e a graça sobre nós. A promessa é que da casa de Davi nasceria o Redentor, o nosso Salvador. Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono
de geração em geração. Verso 3: fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Quando você vai ao Novo Testamento, a forma como o Novo Testamento começa é assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. O primeiro nome do Novo Testamento é Jesus Cristo e o segundo nome do Novo Testamento é Davi. O último nome do Novo Testamento é Jesus Cristo, o penúltimo nome do Novo Testamento é Davi. E, aliás, depois de Jesus Cristo, talvez isso impressione você, mas depois de Jesus Cristo, o nome que mais aparece no Novo Testamento é Davi. Os levitas, os hebreus, cantavam os salmos de entronização. Ou seja, quando o rei era entronizado, eles exaltavam o rei no seu trono, porque Deus governava através de um rei da casa de Davi. Salmos de entronização. E Davi era um ápice de rei humano, porque ele era um rei segundo o coração de Deus. Mas era apenas uma sombra, Davi, tênue, de um rei humano perfeito. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre, e a tua fidelidade tu a confirmarás no céu. Nós temos um rei, irmãos, da casa de Davi, de quem Davi era apenas uma espécie de broto. A raiz de Davi era outra. A fonte de onde Davi sugou, puxou aquilo que havia de melhor nele, era outro. Era aquele de quem o Apocalipse diz: pelejarão eles contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. E você vai aos últimos textos da Bíblia, se diz assim: viu o céu aberto, e eis um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. E ele tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí você vai à última página da sua Bíblia. Quando se fala da Nova Jerusalém, se diz assim: nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, trono. Seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Sim, irmãos, os levitas, eles exaltavam em seus salmos a aliança de Deus com Davi. E eles exaltavam o seu rei. Nós podemos usar a nossa música, a nossa melhor canção,
fôlego das nossas almas para exaltar o nosso Rei Jesus. O Novo Testamento, notadamente o livro de Apocalipse. Os livros do Novo Testamento estão plenos de cânticos, exaltando o reinado de Cristo. E é exatamente aí, na hora em que a gente louva esse Rei, que a música atinge a sua condição mais sublime, mais celestial, mais eterna. Porque creio eu que a música nasceu no céu. Ela veio de lá. E ela vai para lá. E há uma música que só os homens cantam. Aliás, como diz aquele velho hino, só mortais entoam, que os anjos não cantam, que os exércitos celestiais não cantam, que só podem cantar os salvos por Jesus. Esta música é só nossa. Os anjos não conseguem cantá-la. De dizer, perdoados estão os meus pecados. Cristo morreu por mim. Ele é o meu Senhor e Rei. Eu louvo hoje e para sempre. Isso, irmãos, é privilégio da nossa fé que canta. E quando nós fazemos isso, a nossa música cumpre um papel que só Deus sabe o que ela faz. Exalta o nosso Cordeiro, o nosso Rei. Que Deus nos ajude a louvarmos o nosso Senhor Jesus. Graças a Deus, nós temos uma fé que canta. Vamos orar? Senhor Deus, anjos não conhecem a linda melodia que só mortais entoam, os salvos por Jesus. Ajuda-nos a valorizarmos, enquanto famílias, pais, filhos, igreja, este dom, esta bênção de uma fé que canta e que vai cantar para sempre. Em Cristo Jesus. Amém.